Então, pessoal, voltando, vou fazer uma leitura rápida aqui do livro dos escritos políticos do Marx para vocês entenderem a crítica à questão da religião, tá? Então, vamos lá. Defende a liberdade de consciência e a condição do comércio, né? Essa é a visão da burguesia. Olha a visão da burguesia quanto à questão religiosa e os pobres, tá? Que os súditos do rei da Inglaterra tenham um estoque suficiente próprio para intensificar o comércio do mundo inteiro, né? Os obstáculos à grandeza da Inglaterra são contingentes e irremovíveis, né? E aí ele fala qual que é a condição do comércio com questão à liberdade da consciência. Porque os pobres são laboriosos e consideram o trabalho e a indústria como um dever com Deus, enquanto lhes permitia crer que possuem menos riqueza, têm compensação mais engenho e inteligência com as coisas divinas, que consideram como pertencentes exclusivamente a eles. Então vamos lá. A religiosidade, ao longo da história do capitalismo, ela foi muito usada para justificar também o capitalismo, bem como aconteceu na Idade Média, mas de uma outra maneira, numa instância mais individual, como eu apresentei aqui nessa leitura da página 84 dos Escritos Econômicos do Marx, que ele está refutando um autor que escreveu essas teses aí no caso sobre a indústria, né, e como a indústria lidava com o pensamento do proletariado, né, do operário. Então, era muito vendida essa coisa de o trabalho te aproxima de Deus, né? Então, você trabalha porque você faz a sua obra divina na Terra, né? Então, em vez de você considerar que o trabalho tem a ver com a construção de toda a sociedade num todo completo, inclusive até numa instância religiosa, aí caso a pessoa queira, mas você só tem uma crença individual que você vai buscar a sua salvação e você vai conseguir se inserir nessa salvação se você dedicar sua vida a trabalhos árduos aí, né, ao longo da sua história. E é engraçado porque quando ele fala que os trabalhadores se viam como os únicos representantes de Deus, me lembra um pouco alas mais radicais assim da igreja, que realmente pregam essa ideia, nós somos os escolhidos, né? Se você tá aqui nessa igreja é porque você é diferente, né? Vira uma coisa meio seita, né, no meio aí desse rolê. Então, quer queira ou não, para os trabalhadores a religiosidade era uma justificativa para eles trabalharem sem reclamar, né? Para eles pensarem que a prosperidade tem mais a ver com a vontade de Deus do que de fato com a relação econômica social, tá? Enquanto para o capitalismo, na sua versão mais realista, o trabalho tem a ver com essa expropriação das riquezas, né, do trabalhador. Tanto no nível de consumo, como eu falei, de desvalorização do trabalho do trabalhador, e essa desvalorização acaba limitando o acesso do trabalhador a tudo que é produzido socialmente por outros trabalhadores, né? Assim como também essa determinação salarial, o preço baixo da mão de obra do trabalho determina o dinheiro. Então o valor do dinheiro está assim, pau a pau com o valor do trabalho. Então, por exemplo, a gente está vivendo uma época histórica que a moeda do Brasil teve uma super desvalorização. Isso tem muito a ver também com os meios de produção do Brasil, que desvalorizaram a nossa própria mão de obra. Então, dessa maneira, se o trabalho vale menos, o dinheiro vai valer menos também, tá? Então, assim, continuando então a questão da leitura do anarquismo, uma coisa que eu gostaria de dizer que eu não disse no bloco anterior é que anarquismo significa ausência de governo, tá? Muito diferente do que as pessoas acreditam que seja anarquia, que é essa postura de bagunça, né? De zoneamento da situação. Pessoal, uma coisa muito importante, anarquismo não é nem um pouco bagunçado, pelo contrário, ele é muito organizado. E ele consiste na organização das massas, ora de maneira violenta, ora de maneira mais didática, vamos dizer assim. E quando eu digo de maneira violenta, é da seguinte maneira: existem momentos que não há diálogo entre as classes sociais, e isso é explicitado através dessas ações das elites em jogarem o exército contra a população, em reprimir duramente essa população. Então, se o Estado só sabe dialogar com os trabalhadores através da violência, os trabalhadores, por sua vez, quando revidam essa violência, que é o que ele vai chamar aí de desobediência civil, né? Quando os trabalhadores revidam esse ódio que o Estado o tempo todo joga para cima deles, né? É justo. Na visão dos anarquistas é uma coisa justa, né? Então,
Por exemplo, assim como as sufragistas só conseguiram ser ouvidas depois de rebentar o centro de Londres inteiro, né? A gente também pode entender que a linguagem da violência simbólica, dessa violência contra a elite, né? Contra o que você realmente abomina, é uma maneira até de manter a paz entre a própria classe social, uma vez que o próprio capitalismo, ele terceiriza o ódio, né? Então, nessa terceirização do ódio, ele cria laços de competição entre nós e, ao mesmo tempo, de muito ódio. Então, é o que a gente estava comentando, né? Algumas aulas aí, debatendo, sobre quando a gente debateu sobre legalização dos armamentos, como funcionava, né, no Brasil, por que essa pauta estava tão em alta, né? A gente consegue ver o brasileiro nas configurações atuais, pelo menos 30% aí do país, armado mais para matar o vizinho por ódio, né? Do que de fato para fazer alguma mudança social, como era dito, né? De acabar com a corrupção e com a violência, né? Então, nesse sentido de a gente se voltar mais contra o vizinho do que contra o que realmente me causa ódio, contra o que realmente está me causando uma vida miserável, né? Então, por exemplo, eu tenho uma vida terrível, que eu durmo muito tarde, acordo muito cedo, e aí eu tenho um vizinho que vai se divertir bem, sei lá, numa quinta-feira à noite, liga o som no último volume e eu não consigo dormir porque esse vizinho é muito barulhento. O meu ódio é mais fácil ser direcionado para o meu vizinho do que para uma questão de pensar e falar, poxa, mas eu só tô tendo essa vida miserável porque eu não tô lutando para mudar ela, né? Porque eu não tenho nenhuma pressão para uma mudança. Essa falta de qualidade de vida não é culpa do meu vizinho, é culpa de um sistema bem maior que isso, né? Então, pro Proudhon, assim como pro Bakunin, o Bakunin vai ser o que vai inserir essas ideias de desobediência civil de maneira mais forte, tá? Inclusive, a violência dos oprimidos não pode ser confundida com a violência do opressor. A violência dos oprimidos é uma resposta ao que muitas vezes somente daquela maneira o Estado entende, tá? Então, se o Estado não sabe dialogar com a população, não existe diálogo. Muito simples. Se o Estado não sabe ouvir as demandas populares, não existe esse diálogo entre o povo e o Estado. Então, se o único diálogo do Estado com o povo é a violência, é assim que se responde, né? A gente vai ver isso em vários momentos da história e vai funcionar, viu, gente? Tanto que hoje a gente tem o que a gente chama aí dos movimentos anarquistas atuais, o Black Bloc. O que seria esse Black Bloc? É uma linha organizada dos anarquistas que faz linha de frente de protesto. Se você nunca foi num protesto, você não sabe o nível de risco que uma pessoa que está na linha de frente de um protesto sofre, tá? Então eles faziam essa linha de frente para conseguir proteger as pessoas que estavam protestando. Então eu tenho uma classe de professores, que a maioria dos professores tem mais de 40 anos. Aí vem a polícia e joga gás lacrimogênico nos professores de mais de 40 anos e dá cacetada neles e atira com bala de borracha. Então quem que vai impedir que aconteça tragédias no meio dessa manifestação? Muitas vezes os anarquistas que treinam para isso, tá? Além de outras ações diretas, como por exemplo, quando os bancos dentro dos países acabam, vamos dizer assim, explorando muito o povo. É comum de protestos anarquistas as pessoas invadirem a propriedade privada, destruírem. Eles sabem que esse protesto é simbólico, porque o banco tem tanto dinheiro que para eles aquilo lá é irrelevante. Reconstruir o banco é irrelevante. Mas eles sabem que aquilo lá foi um alerta. Se eu estou atacando a sua propriedade, é porque eu estou atacando a você, né? Então foi uma espécie de aviso, assim como sabotagens. Então em momentos que nem a gente está vivendo agora de pandemia, de momentos de crise econômica, crise, né? Com possibilidade de passar fome, tem os o que eles falam que é tipo como se fosse uma espécie de assalto coletivo às propriedades privadas, onde você entra nessas lojas de marca e pega esses produtos, leva para casa, né? Esses boicotes aí, tá, galera? Que os capitalistas morrem de medo, inclusive, dessas coisas, chega a ser até engraçado. Mas, por exemplo, pro Bakunin, você olha pro dono lá da Havan, por exemplo, Luciano Hang, né? Ele é um cara que deve muito à Receita Federal porque ele não paga impostos, né? Só nega muito impostos. Numa visão anarquista, é justo a população invadir lá e pegar os produtos dele, uma vez que é de nós que está saindo prejuízo dos impostos que ele não paga, porque imposto não paga, alguém tem que pagar essa conta, certo? Então, assim, para a máquina pública funcionar, alguém tem que pagar a conta, né? Então, perdoa-se as dívidas dos ricos e cobram a gente mais. Nada mais justo do que a gente ter o retorno, então, desse dinheiro que foi tirado de nós.
Essa é a visão anarquista, tá, galera? Então, olha só. Vou fazer a leitura do Pierre Proudhon, uma parte que é da propriedade ao roubo e outros escritos anarquistas. Ser governado é ser guardado à vista, inspecionado, espionado, dirigido, legiferado, tá? Que seria leis que estabelecem poder sobre você, regulamentado, depositado, doutrinado, instituído, controlado, avaliado, apreciado, censurado, comandado por outros que não têm nem o título, nem a ciência, nem a virtude. Ou seja, a pessoa pode estar controlando, a pessoa que está controlando a educação, por exemplo, nunca pisou numa sala de aula. Isso é a coisa mais comum de governos, galera. Infelizmente, dos piores, inclusive, né? Ou então você tem um caso aí de pessoas que estão controlando a questão da gestão da economia, né? Mas nunca viram uma pessoa passando fome, nunca viram a desigualdade com os próprios olhos. Então fica muito difícil para essa pessoa se comover com isso, porque na visão individualista dela, né? Isso não representa. Então esses são os limites da representatividade também. Até que ponto alguém pode me representar, que não seja eu, né? Até que ponto eu posso delegar para o Estado uma representação política? Eu não estou negligenciando também minhas atitudes enquanto cidadã, né? De certa maneira, eu não estou facilitando o meu próprio trabalho, elegendo alguém para me representar, né? E aí fica muito fácil não cobrar essa pessoa porque fui eu que elegi e ao mesmo tempo não me mexer, nem me manifestar, nem protestar, porque eu vou ficar no mínimo só insatisfeita com o governante que eu elegi, como se fosse um produto que eu comprei na internet e avaliei. E na verdade, política não é isso não. Se a decisão daquele político vai chegar até mim, eu não posso simplesmente delegar a ele tanto poder. Para todo anarquista, formas de poderes concentrados são formas de corrupção. Uma hora ou outra sobe na mente da pessoa e ela não vai querer abrir mão desse poder do Estado. Por isso que para os anarquistas, inclusive um Estado socialista não seria ideal também. Porque na visão deles, seria trocar uma elite burguesa por uma elite de trabalhadores que, com o passar do tempo, passaria a ser uma elite política, tá? Então, continuando. Ser governado é ser, a cada operação, em cada transação, em cada movimento, notado, registrado, arrolado, tarifado, timbrado, medido, taxado, patenteado, licenciado, autorizado, apostulado, ademoestado, estorvado, emendado, endireitado, corrigido. É sob o pretexto da utilidade pública em nome do interesse geral, ser pedido emprestado, adestrado, expoliado, explorado, monopolizado, concussionado, né? Pressionado, mistificado, roubado. Depois da menor resistência, a primeira palavra de queixa, reprimido, corrigido, vilipendiado, vexado, perseguido, injuriado, espancado, desramado, estrangulado, aprisionado, fuzilado, metralhado, julgado, condenado, deportado, sacrificado, vendido, traído e, para não falar nada, ridicularizado, zombado, ultrajado, desonrado. Eis o governo, eis a sua justiça, eis a moral. E ele não tá errado, tá, galera? O que a gente mais vê aí são líderes políticos que se levantam contra governos, né, contra instituições sociais, sendo ridicularizados, sofrendo vexames, sofrendo inclusive com invenções, com histórias que são fake news, que acabam com a sua moral, que derrubam a sua imagem. Então, assim, cada vez que um revolucionário se levanta, ele tem que estar pronto para sofrer todas essas críticas, e isso vai ser o combustível para ele ser revolucionário. O que o Proudhon está falando aqui é o seguinte: se você é revolucionário, está reclamando de um problema e eles devolvem te ridicularizando, te taxando, te aprisionando, te prendendo, né? Te coagindo, te manipulando, é porque no fundo, você tá certo, né? Se você tá protestando por falta de liberdade e eles respondem com mais falta de liberdade ainda, eles estão impulsionando mais ainda o seu direito de se manifestar, bom? Então, basicamente, galera, o anarquismo também dizia muito sobre a questão das fronteiras, né? Quem que inventou que um pedaço de terra é meu, esse pedaço é seu, esse país é meu, esse país é seu? Somos todos seres humanos, né? Não deveria existir fronteiras entre os povos, muito menos ódios baseados nessas fronteiras, tá, galera? É ridículo pensar que a gente é muito limitado, né? Então, por exemplo, tudo que é considerado símbolo de ser brasileiro, nacional, não foi uma coisa espontânea, foi uma coisa imposta, de cima para baixo.
Tudo que a gente considera cultura, inclusive, foram coisas que muitas vezes foram apropriadas de outras culturas para o extermínio delas, né? Então, a gente tem uma coerção social muito grande dentro do Estado. O Estado te coage a maneira de pensar, a maneira de agir. A religião pega a sua mentalidade, né, para ela e transforma a sua mentalidade naquela coisa de eu tenho que ficar quietinho e trabalhar, que isso que é progresso, não posso mexer com ninguém, não posso desagradar ninguém, as coisas são assim porque Deus quis, né? E se você quer mudar as coisas que Deus fez, você é contra Deus, né? Então demoniza-se aí as lutas trabalhistas, né? Dentre outras coisas. Então é isso. Próximo bloco da aula. Um beijo. Vamos falar da Emma Goldman, né? E sobre o pensamento social cristão.